E aí, Edson? Tudo bom contigo? Tá é doido, é? Na década passada, só se falava nos heróis. Era Homem de Ferro, Thor, Vingadores, e isso se dá principalmente pelas adaptações de quadrinhos que a Marvel trouxe pro cinema. Hoje em dia já não é tão forte assim, porque é cada bomba que ela lança. Sei lá, cara, só para de ser otário. Olha que diálogo merda. E não é só no cinema e com filmes americanos não. Nos animes também estão presentes diversos heróis que a gente aprendeu a gostar por saber que ele sempre vai defender o mal e proteger os mais fracos. Essa é a essência dele. Só que em alguns casos, esses heróis que a gente imagina serem totalmente bonzinhos, já fizeram coisas horríveis, dignas de vilão. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então já vai preparando alguma coisa para comer, alguma coisa para beber e vem conferir 5 heróis que fizeram coisas tenebrosas. Eu não sou um herói, mas eu já fiz uma coisa horrível, que é assistir e dar like no vídeo do Felipe Neto. Que passado sombrio. Em Boku no Pico Academia, somos apresentados a um universo muito legal. Em certo momento no mundo, pessoas começaram a desenvolver poderes especiais, como chamas pelo corpo, invisibilidade, tipo seu pai, capacidade de voar, enfim. E essas habilidades fizeram surgir no mundo diversos super-heróis e também, é claro, super-vilões. E o triste da história é que o nosso protagonista, Midoriya, era muito azarado, já que ele era o cara que mais queria se tornar um herói, mas foi o grande sorteado a não nascer com nenhum poder, além de sofrer um bullying pesado na escola todo dia. A infância padrão do brasileiro: não tem poder e sofre bullying. Não, eu tô triste. Eu não tenho pai, nenhuma das /10. Eu sou um merda, meu irmão. Por sorte, ele conhece o herói Number One, o All Might, ou Arumaito. Você tem um parafuso a menos, né? Que o escolhe para herdar seus grandes poderes. Nessa jornada, ele conhece Shoto Todoroki, uma pessoa aparentemente fria e com um passado extremamente trágico envolvendo seu pai. Apesar de ser um cara mais durão e desgostado pela população por causa de sua personalidade, Enji Todoroki, mais conhecido como Endeavor, é o herói número 2. É um cara muito poderoso, salvou milhares de vidas, então é considerado nesse mundo um grande herói. Porém, seu passado nos revela gigantescas merdas que ele cometeu, de tamanho proporcional aos seus feitos heróicos. Aceita um chá? Endeavor. Almighty. Enji sempre ansiou pelo top 1 do mundo, pois ele não aceitava ser para sempre o número 2, mas vendo que ele não conseguiria, chegou à conclusão de que o problema era seus poderes, então decidiu que aquele que superaria o All Might seria seu filho. E para isso, o moleque teria que nascer com uma boa combinação de poderes. Então ele escolheu a dedo uma pessoa para ele casar, a Rei, que possuía poderes de gelo. Foram nascendo filhos, e todos sendo maltratados e negligenciados pelo pai, que além disso, os chamava constantemente de falhas. E a grande consequência disso é que um deles até virou um vilão extremamente perigoso, o Dabi, que iria trazer muitos problemas no futuro. Então vamos cair juntos, Enji Todoroki! Venha dançar comigo no inferno! Caguei nas calças. Até que então surge um, que ele acreditava ser perfeito, o Shoto, que nasceu com uma combinação de 2 poderes, o de fogo e o de gelo, justamente o que o Enji queria. Ele forçava treinos pesados no moleque diariamente, mesmo com ele doente e não aguentando mais, e também isolava ele de todos os seus outros irmãos, não o deixando ter uma infância normal. E quando sua esposa tentava ajudar o filho, era agredida fisicamente pelo marido. Essa situação foi ficando cada vez pior, ao ponto da mulher colapsar mentalmente, ficar louca, desenvolveu um trauma sinistro, tanto que em certo momento ela confunde o Shoto com o seu pai e joga água fervendo nele como reflexo, deixando uma marca eterna no filho. Para de me olhar assim. Com esses olhos. Você tá fazendo... Esse seu passado cruel nunca será esquecido, apesar de no futuro Enji se arrepender verdadeiramente, numa jornada de redenção iniciada ao finalmente alcançar o top 1, mas não da maneira que ele imaginava. Ele percebeu o quão aquilo era fútil e que estava cego pela sua ambição, mas agora enxergava o que ele tinha sacrificado e não valeu a pena. Vou falar agora de um anime que é o rei quando o assunto são cenas bizarras. E acreditem se quiser, não é JoJo's Bizarre Adventure, é Neon Genesis Evangelion.
Evangelion. Estou seguindo a Jesus Cristo. E eu vou falar de uma das cenas em questão, que envolve o nosso querido e fofo protagonista. Mas antes, vamos conhecer um pouco dele. Shinji Mikami era um garoto aparentemente normal, vivendo sua vida de NPC de categoria introvertido tranquilamente. Até que do nada aparece um bicho bizarro destruindo tudo na sua cidade, um ser chamado de Anjo. Ele então é praticamente forçado a pilotar um mecha gigante, a Unidade 1. Ele consegue vencer, mas ficamos sabendo que não parou por aí. Vão continuar vindo anjos e cada vez mais bizarros. Então ele se vê mergulhado nessa guerra, que gerou momentos deveras complicados, como nas vezes que o robô fica agindo sozinho e ele sem poder controlar, ou anjos entrando na mente de sua amiga Asuka e fazendo o cérebro dela basicamente derreter de tanta loucura, anjos se fundindo na sua amiga e explodindo, enfim. Calma aí, paizão. Mas ele tá lá, sempre lutando para proteger a humanidade do Terceiro Impacto, que é um evento que promete varrer toda a humanidade da Terra. Ele quer fazer o bem para todos, ele é o herói da história, e desde o início a gente compadece do personagem. Pois bem, acontece que a mente desse moleque é um verdadeiro caos. É depressão, solidão, abandono do pai, morte de mãe. Aí depois dessa treta ele conhece algumas garotas, a Asuka e a Misato, e o cara é um adolescente de 14 anos. O moleque tava com os hormônios no talo, então obviamente ele fica apaixonado, e sua mente com pensamentos libidinosos. Tenho AIDS, HIV e tesão! Aí também tem a Rei, garota pelo qual ele sente uma conexão que não entende direito, mas o mesmo nem imaginava que aquela era tipo um clone da sua falecida mãe. Ele também tinha uma conexão com o robô gigante que usava, que tinha a alma de sua mãe dentro. Várias coisas que eu falei podem estar erradas ou mal contadas, mas ignora, porque isso é Neo Genesis Evangelion. Mas resumindo, a mente do moleque definitivamente não estava normal com esse tanto de experiências. Eu, quando tenho experiência de não receber um oi de volta na rua, já volto pra casa chorando. É aí que vem a fatídica cena, que fez todo mundo sentir nojo desse personagem e o tornar um dos mais odiados dos animes. A Asuka é brutalmente atacada por unidades inimigas, fazendo ela reviver passados traumáticos. E unindo isso ao fato de ser robô sendo despedaçado, tinha a alma de sua mãe, sua mente entra em total colapso, a ponto dela ficar em coma. Shinji vai até a sua sala no hospital, também muito mal da cabeça, implorando para que sua amiga acordasse. Ele até balança seu corpo num ato desesperado para a fazer despertar. Só que isso acaba desabotoando sua camisa, revelando coisas que não deviam ser reveladas. Digamos que os faróis ficaram à mostra. E antes de continuar, é bem desconfortante falar dessa cena, porque se tratam de praticamente crianças. Mas para quem não conhece o anime, nada daqui é gratuito ou romantizado. Longe disso. É feito para causar repulsa no público. Então fica de boa. Agora tô aliviado. Pois bem, o Shinji, ao invés de desviar o olhar e chamar uma enfermeira, ou tapar com a camisa os faróis de novo, ou jogar um lençol por cima, ou simplesmente meter o pé dali, o doente da cabeça abaixa o lençol para ver a mina de calcinha e dá uma descascada na banana ali mesmo. Meu Deus, isso tá muito errado. E esse anime bizarro não tá nem aí. E depois do ato ser concretizado, é mostrado detalhe por detalhe dessa desgraça. Meu Deus. Meu Deus! Na história de Neo Genesis Evangelion, os anjos surgiram de seres ancestrais que espalharam sua semente pelo universo. De certa maneira, Shinji também fez o mesmo. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Tá batendo uma nessa, safado! Responde se faz sentido. Se você tá assistindo até agora, é porque tá gostando. Acertei? É, até que esse doido tem razão. Na verdade, nem precisa responder. Só deixa o seu gostei aí. Me ajudaria demais. Eu tenho certeza que o próximo personagem vai causar revolta. Ou então, uma grande dúvida nos fãs mais fervorosos dele. Que é um personagem de Dragon Ball. Isso porque esse personagem é simplesmente a definição de herói dos animes. Tô falando dele mesmo, Son Goku. Oi, eu sou o Goku. Quando a gente pensa sobre esse personagem, lembramos na hora de seus feitos heróicos. Como, por exemplo, seu
ser o principal personagem responsável pela derrota de Nappa e Vegeta, derrotar o terrível inimigo Frieza, se sacrificar para evitar a explosão na Terra por Cell, derrotar Kid Buu, enfim, salvar a Terra no geral. E aqui no Dragon Ball Z mesmo, a gente vê uma cagada absurda do Goku, que é deixar seu filho apanhando que nem um saco de pancada tranquilamente sem se preocupar, até dando uma risadinha. O cara é psicopata, mostrando que o Piccolo era mais pai do Gohan do que o próprio Goku. Eu sei que você tá por aqui, Kakaroto. Porém, não é desse ato que eu vou falar, porque esse cara já fez uma parada de nível multiversal de destruição, digno de vilão máximo. Desde sempre, a gente conhece o Goku como um cara poderoso e estrategicamente inteligente, porém muito bobo e inocente, sendo em alguns momentos praticamente uma criança. Só que, pelo menos eu, nunca achei muito forçado. Essa era a personalidade dele, e não anulava o respeito que a gente tinha por esse grande Saiyajin. E depois ele tem a cara do Vegeta, olha só. Até adivinhou o nome dele. É sério? Incrível! Acho que eu tenho poderes mentais. Só que aí chega o desnecessário Dragon Ball Super, continuando uma história que não precisava ser continuada e piorando vários personagens que a gente amava. O Piccolo virou a porra de um NPC que faz serviço de babá. O Vegeta tem momentos em que parece que regrediu seu desenvolvimento em 200 episódios. Gohan virou uma piada. Frieza passou de demônio na Terra pra um brother da galera. E é claro que o protagonista não escapou dessa. Goku passou pela famosa flanderização, que é quando o roteirista escolhe trabalhar com o traço mais forte dos personagens e esquece de todos os outros. Então aqui o Goku passa de um bobo inocente para um retardado completo, um Sua imprudência é tão grande que ele, por livre e espontânea vontade, propõe aos seres supremos de todos os universos a brilhante ideia de um torneio entre todos os universos existentes, onde cada um escolheria seus guerreiros, e o time que perder tem seu universo apagado da existência para sempre. Você é retardado por acaso? Isso é absolutamente terrível, e digo mais, é até um ato de sociopatia ou psicopatia, ou os dois, mas em nenhum momento é comentado de forma séria, ou pelo menos citado, o peso que é o Goku fazer uma coisa dessas. Com esse ato, ele condenou? Com esse ato, ele condenou, sei lá, quintilhões de planetas com bilhões de seres em cada um deles. Sorte que o universo vencedor do torneio foi o dele, onde estava presente o Android 17, que como prêmio, foi-lhe concedido o desejo de fazer com que todos os universos extintos voltassem. Esse aqui é certeza que vai gerar bastante discussão, pois pode ter várias opiniões. E o engraçado é que mesmo discordando, provavelmente todos estão certos. Calma que eu vou te explicar. Mas antes, vou te contextualizar da história de The Rising of Shield Hero. Isso mesmo, estou falando do anime do Herói do Escudo. Esse é um isekai bem legal até, onde temos mais ou menos aquela história padrão, onde um bostinho aleatório de repente vai para um mundo mágico e lá ele é o fodão. Você me respeita, hein, vagabundo? Só que aqui não é só um, são vários personagens humanos que de repente vão parar no mundo fantástico, cheio de reinos, poderes, monstros e raças. E a gente já gosta do nosso protagonista de cara, o Naofumi. Porque cigarro te deixa broxa. Porque de primeira ele é injustiçado, sendo acusado falsamente de um crime terrível, que é o de tentar abusar da filha do rei. E absolutamente ninguém acredita nele, incluindo seus, até então, amigos guerreiros. O Herói de Escudo estava completamente sem controle. Ele entrou no meu quarto bêbado e logo em seguida ele rasgou toda a minha roupa. Presenciamos também a grande dificuldade que ele teve no início, mas aos poucos foi ficando mais forte, salvando diversas pessoas e conquistando cada vez mais respeito. Chega um momento que vemos que aquele era o verdadeiro grande herói daquele mundo. Só que no meio dessa jornada, ele faz algo bastante discutível. Durante sua ascensão, ele foi conseguindo diversas companheiras de batalha, e todas elas mulheres, e algumas pareciam lolis. Cara, isso soa bem estranho. No início tava até de boa, mas depois de um tempo fica desconfortável. E meio estranho o fato de que só tem mulher na equipe e só ele de homem. Mas isso aí a gente releva, porque em nenhum momento tem algo sexualmente sugestivo. É tudo muito bonito e a única relação é de amizade e companheirismo. E se olhar bem, não era pra ser nem estranho e nem desconfortável. Só que a nossa mente já foi tão inundada com bestialidade em músicas e pornografia fácil desde novo, que ela ficou
ficou totalmente poluída. Nesse anime aqui tá de boa, só que os criadores do anime Kaifuku Jutsushi não perdoaram. Pegaram toda essa ideia de Child Hero e fizeram a coisa mais pornograficamente asquerosa, bestial e errada possível. Sério, não assiste esse anime. Faz uns 8 anos que eu assisti, quando eu era um imbecil, e me arrependo até hoje. Pois bem, continuando aqui, ele tem todas essas fiéis companheiras, mas a primeira de todas foi a Raftalia, uma garota demi-humana, que é uma raça metade humana e metade guaxinim. É por isso que ela tem orelha e rabo desse bicho. E cara, é bem aceitável a pessoa não curtir esse anime, né? Olha essa merda, o cara só anda com mulher, uma delas é loli e a outra é furry. Só que fica ainda mais questionável pro lado do Naofumi, porque a maneira que ele conseguiu essa garota foi através do mercado de escravos. E não é que ele ficou sabendo dessa crueldade e decidiu ajudar. Não, ele agiu que nem um cliente mesmo. Tava necessitando de um guerreiro, foi conversar com o mercador, olhou para as crianças enjauladas, escolheu uma e pagou o cara certinho, financiando essa atrocidade. Depois seguiu sua jornada de ascensão de boa, enquanto as centenas de crianças continuaram enjauladas, malnutridas, morrendo ou sendo compradas por pessoas horrendas. Que tipo de escravo você quer? Um que seja barato e bem obediente. Mas que filho da puta! Eu tinha falado que ambas as opiniões estavam certas, porque de um lado ele estava financiando o mercado ao comprar os escravos, mas por outro, ele salvou, tratou bem e tornou poderosa uma das crianças, que com certeza iria sofrer ou morrer na mão de outro. Mas pra mim isso é muito bizarro, na pele dele eu nem me envolvia com isso, ficava quieto até ter a capacidade de salvar todo mundo, mas ao mesmo tempo eu estaria perdendo a chance de salvar uma vida. Cara, comenta aí sua opinião, eu não tava mentindo quando disse que isso dava uma discussão enorme. Mestre Naofumi? É, a história do herói de escudo começa de novo aqui. Autossacrifício é o que simboliza um shinobi. Nunca ver a luz do dia, trabalhando nas sombras. Essa é a maneira de um verdadeiro ninja. E eu tô falando dele mesmo, Itachi Uchiha. A primeira vez que esse personagem foi citado foi através da revelação do passado do Sasuke. Isso porque é dito que esse cara exterminou o próprio clã, incluindo toda a sua família. E de brinde, deixou o Sasuke vivo para ele ficar traumatizado. Nesse momento, a gente chegou à seguinte conclusão: esse é vilão. Depois de um tempo, somos então apresentados ao personagem, que chegou à vila junto de seu parceiro, Kizami Hoshigaki, sendo os dois membros da organização mais criminosa do mundo ninja, e fez um belo de um estrago. Primeiro que ele, sem necessidade alguma, coloca o Kakashi num genjutsu, onde quando na vida real passam segundos, dentro da habilidade passam-se anos com a pessoa sendo torturada. Inclusive o Kakashi fica de cama após isso. E depois dessa confusão, chegamos a seguinte conclusão: esse é vilão pra caralho. Depois eles metem um pé e vão ao seu objetivo principal, que é capturar o nosso protagonista. Mas no caminho encontram o Sasuke. Então o Itachi o humilha, espanca, dá tapa na cara, chama de putinha do Kakashi e tortura mentalmente, o fazendo ver sua família sendo cortada novamente. A conclusão é clara: absolute vilão. Ah, tá, porra. Só que depois, lá no Shippuden, descobrimos que esse, na verdade, é o maior mártir do anime e um herói de certa maneira. Por trás daquele massacre tinha todo um background. E antes de continuar, o Masashi falou que desde o clássico já pensava nessa dualidade do Itachi. Nada a ver. Nesse momento aqui do clássico, o Itachi era pura vilania. O plano dele era claro: fazer o Sasuke despertar o Mangekyo pra ele roubar e conseguir o Eterno. Eu disse pra você calar a sua boca! Mas no Shippuden, realmente vira outro personagem. O que acontece é que, por causa das constantes desconfianças da vila nos Uchihas, causada principalmente pela liderança de Danzo e outros alunos de Tobirama, que desde sempre praticava o clássico racismo, o clã Uchiha planejava uma revolta, que iria causar um gigantesco genocídio, porque as guerras são assim. Itachi até então era um personagem extremamente bondoso. Desde criança era um prodígio e orgulho de seu pai. Amava seu irmãozinho mais que tudo na vida e compartilhava com seu melhor amigo Shisui a vontade de, em algum dia, alcançarem a paz.
Só que aí seu amigo, que era o único capaz de parar esse conflito através do seu genjutsu supremo, Kotoamatsukami, como é que eu consegui falar isso primeiro? Tira sua própria vida por culpa de Danzo. Então Itachi toma a difícil decisão de assassinar seu próprio clã, para que o derramamento de sangue fosse bem menor. E ele não poupa ninguém. Imagina o Itachi vendo as crianças fugirem de desespero e as arrastando para as cortar com sua espada, matando os idosos, as mulheres, os bebês, o vizinho que escutava funk, o cara que estacionava carro no seu terreiro sem permissão, o outro que estacionava na frente da garagem. Esse até que tá de boa. Morreu agorinha. Isso é uma coisa horrível de só pensar. Imagina fazer. Esse ato dele é muito romantizado, o que não está certo. Mas também não é certo dizer que ele é um monstro por completo, pois, de certa maneira, ele é um herói das sombras para um grande número de pessoas, que salvou milhares de vidas e em troca recebeu ódio, desonra e perseguição. Todas as pessoas da gigante Konoha simplesmente não existiriam se não fosse esse ato. E nem sequer sabiam que, por trás de toda aquela felicidade e prosperidade, houve um grande sacrifício. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Espero de verdade que tenham gostado. Se tiver curtindo o canal, se inscreve aí para alimentar o meu ego. Comenta aí outro personagem para a lista e quem sabe ele aparece numa parte 2. Aqui do lado vou estar deixando um outro vídeo para você assistir e até mais.